Oficialmente, muito bom dia, nobres alunos. Estamos aqui para mais uma disciplina, iniciando Gestão Aplicada 2, com a turma de Camusim, Eletrotécnica 7, os melhores. Hoje é dia 24 de abril de 2021. Estamos aqui pelo CEPEP. Sou o professor Eric Brasil e é mais uma vez uma grande honra, um grande prazer e um grande privilégio acompanhar tão nobres alunos. É sempre muito bom lidar com as turmas de Camusim. Muito bem. Gestão Aplicada 2 dá continuidade a tudo aquilo que nós já estudamos em Gestão Aplicada 1, enquanto que a Gestão Aplicada 1 é mais focada na liderança, na qualidade, na supervisão. A Gestão Aplicada 2, que também é a administração aplicada à realidade aos cursos técnicos, é mais voltada para o que nós chamamos de PCM, planejamento, o controle, a manutenção, certo? Então, essas temáticas elas vão nos acompanhar durante dois finais de semana. Estaremos juntos neste sábado e domingo e no próximo sábado e domingo. Professor, a sua prova já tem data para acontecer? Tem. A prova dessa disciplina acontece no outro domingo, né? Então, você já sabe que esse final de semana é o final de semana de conteúdos, né? E que no próximo final de semana nós encerramos os conteúdos, fazemos uma revisão geral e aplicamos a vossa prova, a vossa avaliação. Antes que alguém me pergunte sobre notas de avaliações anteriores, quero dizer que todos aqueles que fizeram prova comigo conseguiram a aprovação, tiveram uma nota satisfatória. E essas notas de vocês variaram, né, entre o 6,5 e o 10. Então, a menor nota foi o 6,5, a maior nota foi um 10. Em relação às notas da disciplina de ética, estamos só finalizando alguns detalhes, né, no repasse dessas tabulações, e vocês terão acesso a elas provavelmente no próximo final de semana, certo? Então, estão encaminhadas. E eu quero parabenizar todos aqueles que participaram, todos aqueles que conseguiram concluir as suas atividades, conseguiram concluir a sua avaliação, parabenizar o êxito, o sucesso de vocês que têm conseguido aqui seguir em frente, não apenas comigo, mas também com outros professores. Acredito que quem chegou até aqui nessa maratona, nesse maravilhoso curso, né, de eletrotécnica, é porque pretende se formar, é porque pretende seguir em frente. Então, não acredito que nenhum daqueles que esteja aqui nesse momento vá desistir, mas nós precisamos manter a motivação, o ânimo, a força, porque nós, seres humanos, temos altos e baixos. Então, vamos continuar enxergando esse projeto como um projeto que tem começo, meio e fim, e logo mais vocês estarão formados e bem competitivos no cenário do mercado de trabalho. Sabemos que o mercado pode ter oscilações, sabemos que vivenciamos algumas crises, né? Sobretudo a crise sanitária, mas sabemos também que a economia vai se reaquecer em algum momento, porque o Brasil é um país, como eu já disse antes, riquíssimo em recursos, não apenas naturais, mas também financeiros. Só para você ter uma ideia, o Brasil, apesar de ter empobrecido durante a pandemia, ainda é a 12ª nação mais rica do planeta Terra, né? E nós já estudamos aqui que no mundo existem 195 países, e o Brasil é o 12º mais rico, né? Incrivelmente rico. Esse país é tão rico que durante a pandemia o Brasil, na verdade, criou 11 novos bilionários. Existem 11 novos bilionários brasileiros. Significa dizer que a riqueza brasileira não diminuiu. O que aconteceu com ela foi que ela mudou de mãos. Infelizmente, no Brasil, apesar de ser um país riquíssimo, dos mais ricos do planeta Terra, causando inveja até a países europeus, a distribuição da riqueza ela é muito desigual. Tem muito dinheiro na mão dos ricos e pouquíssimo dinheiro na mão dos pobres, né? Então, o que nós precisamos garantir para essa nação é uma melhor gestão. Daí, falar de gestão aplicada também nesse aspecto, né?
uma melhor gestão dos recursos, a melhor distribuição desses recursos para que mais direitos, para que mais postos de trabalho, para que mais condições, para que mais crédito possa chegar também às mãos do cidadão comum, não é? De todos nós, não é? Do cidadão do dia a dia, daquele que de fato trabalha, daquele que de fato paga impostos, daquele que de fato produz e daquele também que no momento poderá eventualmente estar desempregado, desamparado, que possa ser, obviamente, auxiliado. Só para você ter uma ideia, as reservas internacionais brasileiras superam os 350 bilhões de dólares, não é de reais. Então, o Brasil tem cerca de 1 trilhão de reais de reservas financeiras, certo? Nós acreditamos que, em algum momento, todos esses recursos serão destinados para um novo boom da atividade econômica, envolvendo a indústria, o comércio e a prestação de serviço. E, obviamente, o eletrotécnico está inserido em praticamente todos estes segmentos. Lembrando que, se tem um segmento que é realmente estratégico para o desenvolvimento de um país, é o setor energético, não é? O setor energético ele não pode parar, ele não vai deixar de operar, ele não vai deixar de funcionar, seja no presente, seja no futuro. Então, sabe que você escolheu uma profissão que ela não vai se acabar. Ela pode até sofrer algumas modificações, algumas atualizações, mas se acabar, não. Nós já observamos aí que o eletrotécnico, dentre os profissionais do século XXI, é considerado um dos mais importantes, um dos mais estratégicos. E se você fizer uma pesquisa, por exemplo, no próprio CEPEP, o CEPEP tem mais de 15 cursos técnicos, o curso de eletrotécnica é aquele que tem mais alunos e é aquele que também tem mais alunos formados. Isso se você for comparar com os alunos de mecânica, segurança do trabalho, administração, contabilidade, né? E tantos outros cursos ofertados, o curso de eletrotécnica é o carro-chefe. Se é o carro-chefe, é porque, de fato, existe demanda, existe mercado e existe perspectiva para essa formação de vocês. Até aqui alguma pergunta, dúvida ou esclarecimento? Então, vamos prosseguir. Amigos, fazendo aqui o compartilhamento de tela com vocês, temos a gestão aplicada 2, porque já vimos a gestão aplicada 1. A gestão aplicada 2, ela tem um foco no que nós chamamos de PCM, que são 3 expressões: planejamento, controle, manutenção. Você precisa planejar, preparar, pensar, antever, antecipar, orçar, estabelecer algo antes de executar. E o planejamento já foi estudado e será aprofundado aqui em Gestão Aplicada 2. Nós temos o controle, a capacidade de acompanhar, verificar, corrigir, mensurar, medir, aferir. O controle é uma parte vital. Daí a expressão controle de qualidade, daí a expressão ação corretiva, daí a expressão acompanhamento, averiguação, checagem, monitoramento, não é? Controle é algo fundamental, inclusive na sua profissão eletrotécnica. E temos a questão da manutenção, não é? Falar de manutenção é falar principalmente de uma ação que tem a ver com bom senso. Não é? Em vez de você precisar corrigir alguma coisa, você pode oferecer a manutenção de um sistema elétrico, por exemplo. Bom, dando continuidade, dentro da nossa contextualização geral, temáticas que são imperativas, ou seja, que são muito importantes para a gestão aplicada 2, são a revolução industrial, o organograma, o fluxograma, a administração científica, a administração clássica, a administração humanizada, o planejamento e também o controle.
e ainda teremos alguns subtópicos que serão aqui estudados por nós. Nós vamos, de certa forma, revisar a Revolução Industrial, porque esse assunto você já viu em Gestão Aplicada 1, mas ele é importante para a Gestão Aplicada 2. Haja visto que a Revolução Industrial não parou, ela continua, ela prossegue, ela tem, obviamente, etapas mais desenvolvidas. A Revolução Industrial, ela se destaca porque ela traz a mudança no modo de produção da humanidade, do rural para o urbano, do artesanal para o industrial. Ela está relacionada com o desenvolvimento tecnológico, com a produção em série, ou seja, em etapas, com a produção especializada. E falamos muito da questão da produção em massa, da produção em grande quantidade. E isso, obviamente, cria aquilo que nós já estudamos, chamado de economia de escala. A economia de escala é um fenômeno muito importante porque ela tem a ver com o barateamento do custo unitário de produção e, consequentemente, no preço final, que tem uma ligação direta com a produção no volume, em grande quantidade. E temos sempre um cenário aqui de busca da eficiência, certo? Bom, dentro do contexto da Revolução Industrial, nós sabemos que existem benefícios e malefícios, não é? Os benefícios são esse desenvolvimento tecnológico que traz o acesso a novos produtos, a novos serviços, a novos processos, não é? E isso tudo possibilita o nosso alcance a objetos que nós não poderíamos ter acesso sem essas tecnologias e essa economia de escala, como automóveis, celulares, relógios, canetas e outros itens, certo? Isso sem falar de tecnologias que são utilizadas na atualidade. Um dos malefícios, obviamente, é a questão da poluição ambiental, é a questão também das condições de saúde e higiene no trabalho, das condições sanitárias, não é? Haja vista que o desenvolvimento humano também é importante, além do desenvolvimento tecnológico. Ok? Muito bem. Dentro do estudo da Gestão Aplicada 2, nós vamos observar o chamado organograma, certo? Não se assustem com o desenho, é apenas um gráfico. Professor, o que é o organograma? O organograma é um gráfico que exibe a hierarquia e a estrutura organizacional da empresa. Como assim um gráfico? Um desenho que simplifica a exibição dos cargos para que você possa saber com mais agilidade, com mais facilidade, quem manda, para você poder conhecer, obviamente, quem está atrelado a determinado setor ou segmento. No exemplo aqui, e é apenas um exemplo, nós temos aqui no topo o diretor-presidente, que no caso dessa empresa, desse organograma, é a autoridade máxima. Associado ao diretor-presidente, de linha pontilhada, nós temos aqui a auditoria interna e o setor jurídico, que não correspondem a esferas de poder na empresa. Essas pessoas não têm influência decisória, mas elas funcionam como uma espécie de assessoria. Nós chamamos isso de staff, são órgãos de staff, são órgãos de apoio à questão da diretoria. Abaixo do diretor-presidente, nós observamos nessa empresa o diretor de marketing, o diretor financeiro, o diretor de operações, o diretor de RH, ou seja, de recursos humanos. Esses diretores estão subordinados à diretoria principal e também têm subordinados atrelados a eles. Por exemplo, no caso do diretor de marketing, existe o setor comercial e existe o setor de marketing propriamente dito. No caso do diretor financeiro, existe o setor de controladoria e o setor de tesouraria, por exemplo. No caso do diretor de operações, existe o setor de produção, existe o setor de TI, existe o setor de logística e suprimentos, existe o setor de manutenção, por exemplo. Isso não é obrigado a aparecer em todas as empresas. Cada empresa pode ter o seu organograma, o seu próprio
gráfico, o seu próprio arranjo organizacional, certo? Mas esse exemplo aqui ilustra bem o que nós queremos ensinar e o que nós queremos mostrar como organograma, que é um gráfico que exibe a hierarquia, ou seja, as escalas de poder e de importância na estrutura organizacional da empresa. Temos também o setor de recursos humanos, ou a diretoria de recursos humanos, e atrelado a ela podemos ter o departamento de pessoal, o setor de RH propriamente dito, que trata da captação e seleção e treinamento das pessoas, certo? Então, cada retângulo desses aqui, ou quadrado, ou bloco, ele vai expressar um cargo que tem funções dentro da estrutura hierárquica da empresa como um todo. Ok? Bom, até aqui, senhores, alguma pergunta, dúvida ou questionamento ou um simples comentário? Ainda não, ainda não. Ótimo. Normalmente, para que nós No momento também não. Excelente, significa que estão entendendo bem. Mas lembre-se sempre que quem participa normalmente comigo ganha pontuações. Mas, prosseguindo da nossa linha de pensamento, é importante destacar que sempre que nós falamos de um assunto, esse assunto ele pode ser apresentado também com um modelo simplificado para que nós facilitemos a parte pedagógica, não é? Isso tem muito a ver com o ensino, né? Então, às vezes, o professor exibe para você um assunto difícil, um assunto novo, um assunto aparentemente complicado, às vezes nem é, mas por ser novidade, aparentemente complicado. Então, ele traz dentro da metodologia uma forma simplificada de exibir aquele conteúdo. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, certo? Dentro do estudo do organograma, existe uma técnica muito fácil de aprender esse conceito, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Estudando o organograma, nós podemos ter um organograma mais complexo, como esse aqui, mas nós podemos também extrair um exemplo simplificado para o nosso entendimento. Então, eu trouxe aqui para vocês a primeira consultoria da história da humanidade, que trata-se dos conselhos de Jetro. Professor, de onde você extraiu isso? Por incrível que pareça, eu extraí isso da Bíblia. Mas, professor, você está falando de religião? Não, não estou falando de religião. Por acaso, a Bíblia, assim como muitas obras, é uma boa fonte de referências, inclusive para o ensino. Professor, de onde exatamente na Bíblia você extraiu essas informações? Do livro do Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Mas a Bíblia tem a ver com gestão aplicada? Tem. Qual é a parte? É essa parte, o livro do Êxodo, capítulo 18, versículo 21, os conselhos de Jetro. Professor, como é que isso aconteceu? Quem era Jetro? Jetro era o sogro de Moisés, para quem não sabe. E para quem não sabe, Moisés foi um grande líder, tinha muitas responsabilidades e, obviamente, também tinha que administrar, tinha que fazer a gestão de muita gente e de muita coisa, não é? E aí o sogro de Moisés, chamado Jetro, ele ficou muito preocupado com Moisés. Por que ele ficou preocupado? Porque Moisés era um ser humano. Moisés, apesar de ser muito preparado, inspirado por Deus, ele tinha limites. Então, ia chegar um momento que Moisés poderia falir, poderia falhar na sua missão, já que Moisés tinha o hábito de escutar todo mundo, de acolher todo o povo, de procurar resolver os problemas de cada família do povo de Israel. E como vocês se lembram, esse povo era muito numeroso, né? Milhares de pessoas. E como é que Moisés, como chefe, como líder desse povo, ia dar conta de tantas demandas, de tantas responsabilidades? Então, Moisés tinha o hábito de armar a sua tenda e ali receber cada israelense que quisesse conversar com ele, que tivesse uma questão a resolver ou a solucionar. E se formavam longas filas para falar com Moisés.
E o sogro dele, Jetro, vendo essa movimentação, queria falar com Moisés, mas não podia. Tinha que entrar na fila também. Então, Jetro entrou na fila de manhã cedo e só foi atendido por Moisés no final da tarde. E aí Jetro apontou para Moisés e disse: Moisés, tu vai morrer, cara. Tu vai desfalecer. Tu não vai aguentar. Esse fardo é pesado demais para ti. Quer atender todo mundo, resolver todos os problemas do povo. Nenhum ser humano, mesmo aquele inspirado por Deus, vai suportar. Moisés, eu tenho uma informação para você. Você não vai conseguir cumprir a sua missão dessa forma. Aí Moisés retrucou e disse: então, meu sogro, o que é que eu poderia fazer para conseguir cumprir a minha missão e cuidar de todo esse povo? Porque é realmente muita gente e eu realmente estou cansado, estou sobrecarregado. Moisés, eu vou te dar aqui um conselho. Separa o povo e estabelece dentre eles chefes. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. E dentre esses chefes, escolhe homens que sejam honestos, trabalhadores, homens que, obviamente, te apoiem. E quando esses chefes tiverem nas suas tribos ou nos seus grupos problemas, eles mesmos vão resolver. Em grupos de 1000, em grupos de 100, em grupos de 50, em grupos de 10. Somente os grandes problemas, somente os grandes assuntos, somente aqueles temas que interessam a todo o povo, eles vão trazer para ti. Dessa forma, tu poderás suportar o fardo e cumprirás a tua missão. E Jetro faz tudo isso oferecendo para Moisés uma consultoria. E ele faz isso há cerca de 3.000 anos atrás, ainda nos tempos antigos. Um conselho tão valioso dito há 3.000 anos atrás pode nos inspirar nos dias de hoje e pode, inclusive, aproveitar o conceito de organograma. Olhando aqui para o organograma, nós temos no topo Deus, acima de todas as coisas, não é? Abaixo de Deus, nós temos Moisés como líder do povo. E abaixo de Moisés, nós temos os chefes de 1000, os chefes de 100, os chefes de 50 e os chefes de 10. E, obviamente, cada um desses chefes tem pessoas que são atrelados a eles. E, dessa forma, ele pode gerenciar centenas, até milhares de pessoas. Esse é o organograma. Essa é a grande utilidade do organograma. Simplificar uma realidade muito complexa e muito grande, conseguir dar conta de grandes demandas. Isso pode acontecer numa empresa. Isso pode acontecer no desenvolvimento de muitas tarefas complexas. Isso pode acontecer na realidade do eletrotécnico. Isso pode acontecer nas grandes indústrias onde você trabalha e vai trabalhar. Certo? Senhores, daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, nós vamos retornar. E no retorno, eu reforço os ensinamentos sobre o organograma. Tá joia? Até daqui a 5 minutos.